Amigos, vamos fazer um resumo da última reunião de paz ocorrida no sábado, dia 13 de abril. E eu gostaria que os pais refletissem sobre um detalhe. No terceiro ano, nós temos diversos alunos. Aqui na escola vieram os pais de um aluno no terceiro ano. Das outras séries todas vieram vários pais. No terceiro ano, não. E é interessante que os professores dizem: o terceiro ano está muito desmotivado, eles estão estudando, eles estão sem vontade nenhuma de nada. Sim, mas nós temos no terceiro ano um aluno que é o melhor aluno da escola. Uma discrepância. Foi o único aluno cujos pais estavam presentes e que nunca deixaram de vir a nenhuma reunião de pais. Por que será que esse aluno é o melhor aluno da escola? Só para reflexão. Agora vamos à nossa reunião, tá? Nessa nossa reunião, nós deixamos bem claro, é o 20º ano do IUP, onde nós estamos desenvolvendo uma metodologia completamente diferenciada, visando justamente garantir a aprendizagem, autonomia e socialização de todos os alunos, incluindo os especiais. E nós temos tido um sucesso maravilhoso com aqueles alunos cujos pais estão participando conosco dessa metodologia, sabendo como é a metodologia e colaborando com ela para que seu filho realmente tenha sucesso. Nós estamos vendo esse sucesso de uma maneira maravilhosa. Ex-alunos terminando doutorado, terminando mestrado, iniciando doutorado, voltando como professor. Agora, nós temos também os alunos cujos pais não acompanharam e que com isso eles perderam o estímulo, que simplesmente estão gastando dinheiro, as famílias, em universidades e em faculdades particulares. Para que isso? Se eles poderiam estar escolhendo o curso da faculdade pública que eles quisessem fazer. Bastava seguir as orientações. Então, gente, vamos nos conscientizar de que se nós colaborarmos, acompanharmos nosso filho, baseado na metodologia que nós no IUP desenvolvemos, vocês vão estar investindo no seu filho, em vez de gastando dinheiro com seu filho. Ok? Vamos então à nossa reunião. Vários pais matricularam seus filhos nos colégios e aqui no IUP também, visando segurança, aprendizagem, autonomia e socialização. O ruim é que alguns pais matricularam apenas pela segurança, pelo custo e pela localização próxima de casa. E esses estão perdendo tempo, porque eles estão deixando de aproveitar a característica mais importante nossa, que é justamente a de estímulo ao sucesso de seu filho. E alguns pais fizeram a besteira de, quando melhoraram de vida, tiraram o filho daqui e levaram para o colégio considerado top de linha. Adventistas, maristas, etc. O que aconteceu com os filhos desses? Os colegas deles escolheram as faculdades públicas que queriam entrar, que quiseram entrar, e entraram. Eles não. Estão fazendo curso em faculdades particulares porque não conseguiram pontuação suficiente no Enem. Ué, mas não foram para o colégio top de linha? Mas não é o colégio top de linha quem garante isso. Uma coisa é colégio rico, outra coisa é colégio preocupado individualmente com seu filho. Isso eu não falo para me gabar, não. É real. Agora vamos ver o aspecto de segurança. No aspecto de segurança, nós podemos garantir a segurança do seu filho quando ele está aqui, mas precisamos que vocês prestem atenção no momento que ele não está na escola. Por exemplo, há meninas que estão dizendo em casa que vão estudar na casa de uma colega e está indo para a casa do namorado, e o namorado está sozinho em casa. Nós deveríamos nos meter nisso? Não deveríamos, mas nos metemos. Por quê? Porque, na realidade, isso significa sexualidade precoce. E a sexualidade precoce não é só pela sexualidade, não. É porque o que a sexualidade precoce faz na capacidade de aprendizagem dessas meninas e desses meninos. A energia utilizada para a sexualidade precoce é retirada no momento de desenvolvimento cognitivo e intelectual dessa criança, desse adolescente. Então, o que nós precisaríamos é que eles fossem controlados para que não houvesse esse prejuízo. Esse prejuízo é irreversível. Perde a capacidade de aprendizagem. Então, nós precisamos apenas de controle. Nós não recomendamos e não autorizamos ninguém a estudar na casa de ninguém. Então, se vocês autorizarem, controlem pelo menos. Tenham certeza que está indo estudar mesmo. Porque o que eu tenho visto não é isso.
Outra coisa é a aprendizagem. A nossa metodologia, que todos os pais deveriam acompanhar, ela é completamente diferente. O foco da nossa metodologia não é nota, como na maioria dos colégios. O foco da nossa metodologia é assunto a ser aprendido. Então, quando nós fazemos as provas, que são frequentes, quase toda semana tem prova, simulado, teste, trabalho, etc., nós simplesmente só nos preocupamos com aquilo que o aluno não acertou. Para nós é importantíssimo o erro do seu filho. Então, eles já sabem disso. Mas aquele vício das outras escolas, que tem que acertar tudo na prova, porque senão não tem nota suficiente para passar, eles trazem para cá. E aqui não tem isso. Aqui nós queremos saber onde estão as dificuldades. E só errando é que a gente descobre. Então, o foco é o assunto a ser aprendido. As provas são frequentes. E na hora que ele faz a prova, como nós vamos ver em seguida, começa imediatamente a recuperação do assunto que ele ainda não acertou. Vocês vão ver como isso é feito. Então acompanhem isso, porque vocês acompanhando isso, seu filho só vai ter sucesso e não vai ter estresse. Autonomia. Todos os nossos professores estão o tempo todo preocupados em desenvolver, em descobrir, identificar as habilidades do seu filho para estimulá-las. Porque o estímulo a essas habilidades é que vai prepará-lo para as futuras profissões. Bom, alguns professores conseguem identificar umas, outros não. Para que isso seja perfeito, o que nós fazemos? Conselhos de classe frequentes. A cada 2 ou 3 semanas, todos os professores se reúnem e fazem uma análise de cada aluno, como eles estão indo, que dificuldades eles estão tendo, qual a habilidade que descobriu-se nesse ou naquele. Esses conselhos de classe são rigorosamente registrados para que nós possamos realmente mudar algum procedimento, ajudar o aluno, chamar o aluno para conversa ou, se houver necessidade, chamar os pais. Vários de vocês já foram chamados por causa disso, porque nós vimos que precisa do apoio do pai para determinadas dificuldades que estão aparecendo, ou comportamentais, ou intelectuais, etc. Tá? Então, os conselhos de classe são presentes. As aulas não são suspensas nos conselhos de classe. Há o conselho de classe, mas há atividade, etc. No último conselho de classe, quinta-feira passada, todos os professores reunidos e eu, com os alunos do 6º, 7º e todos os alunos novos do 8º, 9º, 1º, 2º e 3º do ensino médio, dando uma palestra sobre inteligência, a aprendizagem. Então, eles estão sempre em atividade e os professores estão frequentemente analisando seus filhos, todas as dificuldades. Isso não acontece em escola nenhuma, isso eu posso garantir, porque os conselhos de classe das escolas são reunidos no final do ano ou em final de cada unidade para dar ponto para o aluno passar. Durante o conselho de classe da quinta-feira passada, foi palestra para os alunos mostrando como aprender definitivamente, sem ter estresse, como melhorar sua inteligência, coisas assim. Nós fizemos algumas e vamos fazer uma série de outras palestras no decorrer do ano letivo, para que todos estejam sendo preparados para a aprendizagem verdadeira, com sucesso. Tá? E eles já começaram a ter isso. Essa agora foi 6º, 7º ano, e todos os alunos novos do 8º ano em diante, até o 3º ano do ensino médio. Tá? A partir de agora serão para todos os alunos. Então vamos à nossa metodologia? Vamos ver como são as aulas. As aulas no IUP seguem a metodologia IUP de dinâmica grupal. Vários colégios, inclusive públicos, lá em Ipixuna do Pará, Aurora do Pará e diversos outros estados, até o sul do país, estão usando já. Vários estão usando. Eu falei Ipixuna do Pará e Aurora do Pará porque lá eu senti em todos os profissionais de educação um interesse assim maravilhoso. Nos outros estados todos eu tenho sentido também muito interesse, mas lá eu senti como se fosse quase a totalidade dos professores, de todos os profissionais de educação, inclusive dos alunos de pedagogia. Eu vi qualidade fantástica, por isso que eu não canso de elogiar Ipixuna do Pará e Aurora do Pará. Okay? Mas vamos ver a nossa metodologia básica, que é a dinâmica grupal. Tudo começa com o professor fazendo marketing do assunto do dia. Então, os nossos professores começam a aula, não é dando aula, é fazendo a propaganda daquilo que ele vai falar. Para quê? Para que todos os alunos fiquem interessados naquele assunto. Porque imagina,
Como é que você vai querer que o aluno se interesse pela sua aula se às vezes nem você sabe para que serve aquilo que você vai ensinar? Então, a primeira coisa que o professor nosso faz é estimular o aluno a ficar interessado naquele assunto, mostrar como aquele assunto é importante para ele. Então, marketing. Em seguida, o professor distribui os alunos em grupos operativos. Essa é a técnica, esse é o ponto. Em grupos operativos, para que eles comecem a fazer os seus estudos dirigidos por meio de um roteiro a ser seguido. Em grupo. Isso faz com que o aluno se transforme em protagonista da sua própria aprendizagem. Ele não está ali passivamente ouvindo o professor dar aula, não. Ele está ativamente protagonista da sua aprendizagem, ele está estudando a sua aprendizagem, ele está aprendendo como se não tivesse nem professor ali. Esses são os grupos operativos. Só que o professor está ali, está sentado com ele, porque o professor senta em cada grupo para acompanhar esse protagonismo. Então, o professor é ativo também, junto com os alunos ativos também. É todo mundo ativo, todo mundo protagonista. São todos protagonistas. Numa aula tradicional, o protagonista é exclusivamente o professor. Assim, não. Aí vamos ver determinadas situações. O professor, ao estar visitando o grupo A, o grupo B, o grupo C, aquele aluno tímido, que nunca tiraria dúvida com o professor, está do lado dele, não precisa falar para ninguém ouvir, fala para o professor. Reparem como isso não acontece frequentemente. Você está dando uma aula, quer dizer, o professor está dando uma aula, aí seu filho chega e tem uma dificuldade qualquer naquele assunto, não entendeu, levanta o braço e diz, professor, eu não entendi isso. Aí o professor explica de novo e pergunta, você entendeu agora? Aí ele diz, não, eu não entendi ainda. Aí o professor explica pela segunda vez e ele continua sem entender. Aí o professor pergunta, entendeu agora? Ele diz, não, professor, eu não entendi. Aí o professor explica pela terceira vez. Aí pergunta, entendeu agora? Óbvio que ele vai dizer que sim. Só que ele não entendeu ainda. Mas ele vai dizer que sim, porque senão todos os colegas vão olhar para ele e dizer burro. E ele vai ficar envergonhado. Então, esse tipo de aula, para esse aluno, acabou o aluno. Ele vai desistir até de estudar, vai dizer que é burro, que não entende nada. E vai desistir de tirar dúvida com o professor. Porque o professor vai explicar da mesma maneira 3 vezes e ele vai continuar sem entender. Então, se o professor está do lado dele, o professor está vendo que ele não entendeu. É completamente diferente. Aí explica de outra forma, pede a um colega para explicar, porque isso é fácil. Você pode explicar, o professor pode explicar uma coisa 10 vezes. Mas às vezes um colega explicando para a gente aprende com muito mais facilidade. Então, em grupo, lógico que tem os colegas ali. Então, o cara não entendeu e pergunta ao colega, você entendeu isso? O colega explica, ou o outro colega explica também. Fica mais rápido. Aí você tem aprendizagem de verdade. Fora que o professor, ao visitar cada grupo, ele está analisando, está fazendo a avaliação. Já é a primeira avaliação que ele está fazendo. Para saber, e avaliação, porque o que serve uma avaliação? A avaliação não é para reprovar aluno, nem para aprovar. Infelizmente, nós mudamos essa história de avaliação para ser um instrumento de medo, instrumento de poder, instrumento de reprovação ou instrumento de aprovação. Não! A avaliação é para nós, para os professores, saberem se os alunos estão aprendendo mesmo ou não. Tanto que eu tenho dito para todos os alunos que não tenham medo de errar na prova, em nenhuma prova. Porque se eles não errarem, se eles chutarem e por acaso acertarem, como é que nós vamos saber que ele não sabe? Só que ele está acostumado a isso, porque nas outras escolas, errar na prova significa nota baixa, reprovação. Aqui não. Aqui errar na prova significa vai estudar de novo para provar que aprendeu aquele assunto. Então, é completamente diferente. Aqui nós queremos aprendizagem de verdade. Vamos ver o que é interessante vocês saberem o que devem fazer em casa. Por quê? Todos os seus filhos tiveram uma aula comigo, uma palestra comigo, em que aprenderam um monte de coisas sobre aprendizagem e eu vou resumir os 5 itens principais que todos eles sabem, então vocês podem cobrar. O primeiro item é: toda vez que estiver assistindo uma aula, assistindo uma palestra, assistindo uma explicação, até que seja em videoaula, esteja com o caderno aberto, anotando as palavras-chave.
Porque quem assiste uma aula, uma palestra, uma videoaula, uma explicação, anotando, vai dizer para o cérebro automaticamente que aquele assunto é importante. Então, assistir a aula anotando é fundamental. E todos eles sabem. Outra coisa importante, tarefa de casa é para o aluno fazer no mesmo dia. Porque ele fazendo a tarefa no mesmo dia, ele está dizendo ao cérebro, reforçando que aquilo é importante. Aquilo vai para a memória definitiva. Fazer a tarefa na véspera do dia que tem que entregar ao professor, jogou fora toda a aprendizagem daquele dia. Aquilo não vai servir para nada. Assim como, se por acaso alguma matéria não teve dever de casa, fazer o estudo daquele assunto que teve de manhã, no mesmo dia, na mesma tarde. Então, tudo o que nós estamos aprendendo por meio de uma palestra, de uma aula, de um livro que está lendo, de uma videoaula, nós temos que estudar depois, no mesmo dia. Isso é economia de tempo e inteligência. Não fazer isso é burrice, porque vai ter que estudar tudo de novo depois. Então, esses 3 itens que eu insisti bastante com eles são fundamentais para garantir uma aprendizagem definitiva e sucesso. Tá? Bom, terminado esse estudo, eu avisei a todos eles, leiam o assunto que vai ser dado no dia seguinte. Por que eu disse leiam? Porque a partir do momento que você, no dia seguinte, durante uma aula, você já leu o assunto que o professor vai dar, a aula se torna uma maravilha. Mesmo que seja uma aula expositiva, se torna uma maravilha, porque você já sabe aquilo. Se a aula for da dinâmica grupal, na hora que você for resolver o roteiro, você resolve muito melhor, porque você já leu aquilo. As explicações que o professor vai dar são explicações que vão complementar aquilo que você já leu. Nossa, muda tudo. Isso é o primeiro passo para transformar o nosso método em escola invertida, que deu um sucesso tremendo, falaram na televisão, rádio, em tudo que é jornal, dizendo que alguns países do mundo têm um procedimento de escola invertida. Nada mais é do que a gente está fazendo. Só que em vez dele apenas ler, ele aos poucos, ele vai transformar esse apenas ler em pesquisar um pouco mais. Aí ele vai chegar em sala de aula no dia seguinte, já tendo até pesquisado sobre o assunto que vai ser dado. Então, aí ele transformou o aprendizado dele em aprendizado invertido, que é isso que os países mais importantes do mundo, melhores em educação do mundo, já estão nesse nível. Nós queremos chegar lá. Então, nós precisamos primeiro acostumar nosso filho acabou de estudar tudo no dia que ele teve, naquele mesmo dia, agora vamos ler o assunto de amanhã. Daqui a pouco, com esse procedimento, vai sobrar mais tempo. Aí ele, além de ler, vai pesquisar. Pronto. Se transformou em aluno da sala de aula invertida, que é o aluno da Islândia, da Finlândia, etc. Tá? Nós queremos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E o 5º item que seus filhos aprenderam comigo também, planejar o sono. Porque é durante o sono que tudo aquilo que ele aprendeu e estudou vai se transformar em memória definitiva consolidada. Então, preparar o sono significa dizer para si mesmo a hora que vai acordar. Porque aí o cérebro se organiza para fazer naquele espaço de tempo todo o processo de aprendizagem que faz todas as noites. Eles aprenderam todos esses detalhes. Tá? Eu não vou passar para vocês agora, que é longo esse ensino do sono, como é o procedimento do sono. E tem outra coisa em relação ao sono. Desligar todos os equipamentos eletrônicos, televisão, rádio, celular, computador, pelo menos meia hora antes de dormir. E outra coisa, não dormir com o celular do lado. As ondas eletromagnéticas emitidas pelo celular, muitos físicos dizem, não interfere nada, a intensidade é muito pequena. Interfere sim, interfere sim. Então o celular deve ficar longe, tá? Para não interferir. Quer acordar botando o despertador pelo celular? Põe, mas põe longe. Tá? Que aí não interfere negativamente em nada. Agora vamos ver como é a nossa metodologia no processo de avaliações, que é muito bom, muito importante que os pais saibam. O procedimento padrão de avaliações nossa é o seguinte: as provas são realizadas. Prova, teste, simulado, trabalhos, etc. A gente faz muito. Cada unidade tem mais ou menos 8 para cada matéria. Tá? Então é um monte de nota que seus filhos têm. Só que, assim que eles fazem qualquer tipo de avaliação, o professor pega a nota, não coloca a nota na prova.
ele coloca a nota, se foi de 7 em diante, ele coloca a caneta no mapa da coordenação. Se foi abaixo de 7, ele coloca a lápis no mapa da coordenação. Por que ele coloca a caneta, as notas acima de 7? Porque a nossa média é 7. E aquela nota acima de 7 já se transforma em nota definitiva para o boletim dele futuro. Tá? E as notas abaixo de 7 são colocadas a lápis. Por quê? Porque esse aluno entrou imediatamente em processo de recuperação daqueles assuntos que ele não aprendeu ainda. Então, essa prova é entregue a ele, entregue a todos, tá? Até o que tiraram acima de 7, para que todos eles estudem os assuntos cujas questões eles não acertaram ainda. Então a gente não diz você errou, não, você ainda não acertou a questão 8, a questão 13 e a questão 14. Aí ele vai estudar a questão 8, 13 e 14 e vai trazer ao professor e dizer, professor, eu não entendi, por isso que eu errei. Por isso que eu não acertei ainda, tá? Eu não entendi. O senhor pode me explicar de novo? Ou, professor, eu entendi, foi que deu um branco na hora e eu não acertei, mas eu posso lhe provar que eu aprendi, olha só, aí pronto. Ou o professor passa um trabalho, ou passa alguma coisa para ele fazer, para ele aprender. A partir do momento que ele prova que aprendeu, a nota é colocada à caneta 7. Não é colocada acima de 7 porque ele não teve a nota antes, né? Mas aí ele volta para a média 7. Então aí a nota é registrada definitivamente como 7. Aí vocês vão dizer, ué, então nenhum aluno vai ser reprovado nunca. Teoricamente nenhum aluno seria reprovado nunca. Os alunos que estão se recuperando. Então vamos ver como nós fizemos. A prova é entregue ao aluno, eles vão estudar novamente os assuntos que eles não acertaram. Serve inclusive para os que tiraram nota acima de 7, como eu já falei. Quando o aluno comprova que recuperou a aprendizagem naqueles assuntos, a sua nota no mapa passa a ser 7, como eu falei. Se o aluno não conseguiu se recuperar, o professor analisa onde está o ponto de entendimento desse aluno. Por quê? Porque vários alunos, ao não acertarem uma questão, é porque eles não têm base para entender aquele assunto. Então, não adianta o professor explicar 300 vezes aquele assunto. Digamos, ele errou em uma equação do segundo grau, mas ele não sabe divisão ainda. Então, o que adianta a gente explicar a equação do segundo grau 300 vezes se ele não sabe divisão ainda? Então, o ponto de entendimento dele tem que ser descoberto pelo professor para que a gente atrase esses exercícios, esse ensinamento desse aluno, para ele, então, a partir do ponto de entendimento dele, ele tome gosto pela matéria e se recupere. Isso só é feito aqui. Aqui não, em todos os colégios que seguem a metodologia IUP de dinâmica grupal. Então, o ponto de entendimento já deveria ter sido descoberto por nós nas avaliações diagnósticas, mas às vezes as avaliações diagnósticas têm falha. Então, nós de vez em quando descobrimos que o aluno está fora do ponto de entendimento no meio do caminho. Aí nós temos que recuperar. Aí nós vamos o quê? Para aqueles conselhos de classe frequentes. E avisamos no conselho de classe, olha, eu descobri que o aluno X não está no ponto de entendimento do restante da turma em matemática ou em português, etc. Então, na minha matéria, eu tive que atrasar um pouco ele para ele tomar gosto pela matéria. Aí o outro professor diz, na minha ele está ótimo, e na minha também, ou na minha ele também deve estar com um problema, porque ele acertou poucas questões, então eu vou verificar o ponto de entendimento dele. E com isso, a gente tem uma noção exata da situação de cada aluno individualmente. Entenderam a história? É assim que é feito. Agora, temos que ver o seguinte, se o aluno não conseguiu, botei ali grifado, né? O aluno não conseguiu. Só que não conseguiu é diferente de não se interessou. Então, e se por acaso ele não se interessou? Bom, se por acaso ele não se interessou, aí nós temos um outro tipo de procedimento, que é o seguinte. O aluno é imediatamente chamado pela coordenação para conversar. Coordenação, professor, aluno. Para despertar o interesse pela recuperação dele. Aí ele vai se recuperar e pronto, está tudo feito. Aqui mesmo a gente resolveu tudo. Aqui na escola mesmo resolvemos tudo. Aí tem determinados alunos que mesmo assim continuam sem querer se recuperar. Aí a gente não deixa mole não. Imediatamente a gente chama os pais.
como nós chamamos diversos pais, todos vieram, para nós, aí nós vamos reunir quem? Coordenação, professor, aluno e pais, que a gente chega a uma conclusão. Então, o importante é que nessa reunião os pais estão presentes e nós, em conjunto, vamos então tomar uma providência e vamos aguardar. Agora, vamos ver se por acaso nem isso resolve. Se nem isso resolver, como às vezes acontece, significa que nós temos que apelar para alguma outra coisa. Aí nós reunimos o que nós chamamos de conselho escolar. No conselho escolar, que é presidido por mim, como diretor, e cada escola é presidido pela direção, vamos analisar as causas desse desinteresse, porque elas extrapolaram os pais, os professores e a coordenação. Então, vamos analisar porque pode ser necessário um atendimento psicológico, um atendimento psicopedagógico, ou seja, pode ser necessário um atendimento extra-escola, extra-família. E isso nós precisamos identificar e tomar as devidas providências. Então, nós não podemos absolutamente abandonar nenhum aluno. É assim que é feito o procedimento das avaliações do nosso colégio. Nós precisamos de vocês e nós precisamos também colaborar com a aprendizagem dos próprios pais. Nós não aprendemos a ser pais. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos lembrando aos pais o que nós precisamos que eles façam, que vocês façam em casa. E uma das coisas é o seguinte: vamos analisar os pais que perguntam ao filho: o que você está aprendendo hoje? Me ensina, vamos conversar sobre esse assunto? Nossa, isso é ótimo. Agora, tem pais que quando chegam perto do filho só perguntam: qual foi a nota que você tirou? Você está tirando nota boa? E não está nem querendo saber que assunto ele está aprendendo, só quer saber pela nota. Vamos ver o resultado disso? Para o primeiro, esses pais estão mostrando para o filho que o assunto que ele está aprendendo é importante para ele também, tanto para o filho como para o pai. Então isso vai estimular o cara a querer aprender cada vez mais para mostrar, para conversar com o pai sobre aquele assunto. E o pai pode ser até analfabeto, porque ele pode dizer, como eu falo para meu filho que está fazendo doutorado em física, eles me ensinem, porque eu já não sei mais isso. É óbvio, tá? Então, nós podemos ser analfabetos, podemos pedir ao filho para nos ensinar. Poxa, o filho vir com a preocupação de ensinar ao pai, ele quer aprender muito mais. É fantástico isso. Agora, se o pai só pergunta pela nota, o que vai acontecer? Esse cara só está mostrando ao filho que só a nota interessa. Assunto? Estou nem aí. E o aluno, então, vai se interessar por assunto? O exemplo é tudo. Então, se nós perguntamos pelo assunto, o aluno vai se interessar pelo assunto. Se nós perguntamos por nota, ele só vai se interessar por nota. E ele vai, então, colar, decorar, para ter nota e apresentar para o pai. Outra coisa que nós precisamos estar muito atentos é o controle da alimentação dos filhos. Nós, nesse momento, estava na nossa reunião o nosso técnico em nutrição, que é o nosso ex-aluno Gabriel Barros. Então, ele deu uma palestra rápida sobre a nutrição. Então, ele falou: não deixe seu filho sair de casa sem se alimentar corretamente. Porque se ele vier com o estômago vazio, o esforço mental que ele tem que fazer na escola não vai servir para nada. Ele não vai ter capacidade de prestar atenção em nada. Então, o aluno tem que... ele não gosta de comer. Quem é que disse que filho tem gosto? Nós temos que assumir a nossa posição de pai e de mãe. Nós temos que exigir, tem que se alimentar assim, nem que eu tenha que acordar você 1 hora antes para você ficar com fome e comer. Tem que sair alimentado. Então, isso é muito importante, a alimentação. E outra coisa, assumir a autoridade paterna. Gente, nós não podemos fazer o que o nosso filho quer, nós temos que mandar ele fazer o que ele tem que fazer. Nós é que determinamos. E a alimentação antes de sair de casa é fundamental para todos nós. Muitas vezes o filho não se alimenta ao sair de casa porque os pais dão o exemplo. Tomam no máximo um cafezinho e sai correndo. Gente, não serve para ninguém isso. Nós temos um cérebro importantíssimo que só foi descoberto há pouco tempo atrás. Diferente do cérebro encefálico, nós temos o cérebro entérico, que é no intestino. Esse cérebro trabalha com a alimentação. Ele é o cérebro mais importante para o nosso estado equilibrado de corpo e mente.
porque ele gera todos os neurotransmissores, serotonina, dopamina, acetilcolina, que são necessários a isso. Então, se nós respeitarmos esse cérebro, nós estamos bem. E esse cérebro é respeitado com a alimentação correta. Então, não deixe seus filhos sair de casa sem uma boa alimentação. E mais, vamos cortar, como eu coloquei, refrigerantes e conservantes. Só atrapalha o desenvolvimento do seu filho. E tem mais, refrigerantes e conservantes, ainda por cima, traz desânimo, depressão, irritação, agressividade. Vamos cortar da nossa vida e vamos cortar da vida de nossos filhos. Aqui na escola, não tem refrigerante mais na cantina. Porque nós estávamos insistindo para as crianças comprarem na cantina apenas as coisas saudáveis. E elas estavam comprando refrigerante e a cantina achava que tinha a obrigação de ter aquilo que o filho queria, que o aluno queria. Eu disse, negativo. Aqui é como nós em casa. O aluno vai ser obrigado a, se ele quiser comprar alguma coisa na cantina, a comprar o que tem na cantina. E na cantina só pode ter coisa saudável. Então, refrigerante cortado. Então, já não tem mais refrigerante na cantina. Então, a partir de agora, nós pedimos apenas que vocês não mandem na merenda deles refrigerante. Porque não adianta nada a gente tirar da cantina e você mandar de casa. Então, quem mandar dinheiro para comprar na cantina já sabe que refrigerante não vai ter. E nós vamos exigir que ele compre o quê? Sucos naturais. Água de coco, a gente vai tentar colocar agora água de coco, que é fantástica, um energético natural, etc. Bom, isso é para as crianças que não têm nenhum transtorno, nenhuma síndrome. Por exemplo, as crianças com transtorno de espectro autista, com TDAH, etc., além dos refrigerantes e dos conservantes, a gente ainda precisa tomar cuidado com mais algumas coisas que dificultam a aprendizagem deles, que são leites e derivados, glúten, soja, etc. Nós já temos na cantina diversas coisas que estão sendo vendidas na cantina sem glúten, sem lactose, sem caseína, sem nada disso, para os alunos que têm transtorno do espectro autista e TDAH. É muito importante isso. Então, a alimentação é básica. Outras orientações para os pais são, primeiro, dessa reunião. Nós estamos fazendo essa reunião, fazendo a orientação de vocês em relação à aprendizagem de seus filhos. Agora, nós temos diversos outros temas, como evitar que meu filho se transforme em aborrecente, como evitar que meu filho siga a moda, tipo baleia azul, aí outras coisas. Como preparar meu filho para ser feliz consigo mesmo, como preparar meu filho para um futuro relacionamento, e um monte de outros assuntos que são importantíssimos e que nós vamos fazer durante as nossas reuniões de pais. Então, toda reunião de pais nossa, nós vamos eleger um tema importante desses para que nós possamos debater. E vocês, qualquer tema que vocês tiverem, mandem para nós, para que nós possamos, então, programar e avisar na reunião de pais, antes da reunião de pais, qual é o tema principal que nós vamos debater e possivelmente trazer até um palestrante. Nessa reunião, nós tivemos um amigo meu, Francisco, que é um coaching e que passa a fazer um trabalho em parceria conosco de treinamento de seus filhos, treinamento de vocês e treinamento dos professores. Todas as vezes que vocês quiserem conversar com a coordenação, e eu recomendo que façam isso, é importante agendar pelo telefone, por causa daquilo que eu falei. A coordenação é um trabalho muito intenso, é o principal trabalho de uma escola. Então, a coordenadora, a pessoa que está na coordenação não pode estar disponível para todo mundo na hora que chegar. Não, é importante que seja marcado, agendado um horário para conversar com a coordenação. Mas marquem, é muito importante ter notícias de como está o andamento dos seus filhos diretamente da coordenação escolar. Outra coisa que muitos querem é conversar comigo pessoalmente sobre a educação dos filhos, dúvida que está tendo, etc. Eu estarei à disposição sempre, também agendando pelo telefone. Então, eu faço questão de receber todos vocês. Basta agendar para que a gente possa conversar sobre qualquer dúvida que tiver. Obviamente, além de falar comigo pessoalmente, todos já sabem que tem o nosso canal no YouTube, que está aí escrito, né? Que tem todos os vídeos de orientação educacional, tem as nossas lives, que eu convido todos os pais para assistirem, é quarta-feira, 9 da noite, então todo mundo já chegou em casa, etc., quer dizer, a maioria, né? Quem trabalha de turno, não, mas a maioria. Então, quarta-feira, 9 da noite, é de 9 às 10 normalmente, às vezes 9, 9 e meia, ou até 10 horas, no Facebook, cujo endereço está aí, é Anderson.Roberto.
E aí a vantagem dessa live é que nós podemos conversar, ou seja, nós podemos debater. Vocês mandam a pergunta e eu respondo, tá? Obviamente, todas as lives estarão publicadas, a gravação delas estará publicada no dia seguinte no nosso canal no YouTube. E também, para aqueles que têm interesse em leitura sobre todas as coisas que nós orientamos, tem os nossos livros publicados. Nós temos 5 livros publicados e 3 deles ainda não esgotaram. E tem ainda à venda no IUP, que é o Afetividade na Educação, que está próximo de esgotar. Nós temos o Menino dos Jornais, que é um livro que parece que não é de educação, é de contos, e realmente tem muitos contos e reflexões, mas tem as reflexões. Em seguida, nós tivemos o sorteio. Um sorteio de um produto da Polishop, que é uma canequinha da Polishop, é só uma lembrancinha, né? E aí, lembrando que o IUP tem uma lojinha da Polishop, que é a polishop.com.vc/IUP. Aí, com isso, quem quiser comprar alguma coisa na Polishop entrando por essa lojinha, está ajudando exatamente a educação de seu filho, porque toda a renda que ocorre por lá reverte para cá. Tudo nosso, aliás, reverte para cá, porque esse é o nosso objetivo principal. Meu, de Irani, de Caio. O nosso objetivo principal são os filhos de vocês terem sucesso. Ok? Então, gente, esse foi a nossa reunião. E eu estarei, então, publicando isso no nosso canal do YouTube para que todos vocês tomem conhecimento. E, por favor, venham às nossas reuniões presenciais. É muito melhor nós estarmos ao vivo, dialogando, do que simplesmente assistindo o vídeo que é publicado depois. Forte abraço!